Essa igreja não é casa nem a grande catedral, mas a voz do santo anjo que domina sobre o mal. A voz que mostrou o meu pecado, a voz que a mim veio julgar, a voz que me fez ver a verdade e veio me chamar. O que é a igreja de Deus? Nós começamos justamente isso. E o primeiro parágrafo diz que a igreja de Deus é um recinto santo, não é isso? Repleta de dons e pleno do Espírito Santo. Do Espírito Santo, ou seja, cheia do Espírito Santo. Ou seja, então, na verdade, a igreja de Deus, se é algo santo e se é algo onde o Espírito Santo habita, então a igreja de Deus não é uma casa. A igreja de Deus, então, nesse caso, é um corpo. Um santuário, como a senhora disse no último programa, um santuário. Isso. E Paulo até advertiu em 1 Coríntios 3,16, quando ele diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Tá. Aproveitando da questão do santuário, que nós estudamos a semana passada, essa semana ainda, hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia e os profetas. Será que os profetas são realmente o santuário de Deus? Sem dúvida. Como nós vimos no último programa, a igreja de Deus, na verdade, ela é formada por homens espirituais. Homens espirituais. Aqui nós temos Gálatas 6, verso 1, que diz, Paulo diz o que lá? Em Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Isso. Quer dizer que um homem espiritual, será que ele pode cair? Parece que o Paulo deu uma indicação aí. Mas vamos ver depois a diferença. Romanos 1, 11 e Romanos 7, 14. Romanos 1, 11 diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, para que uma pessoa fosse confirmada no apostolado, ele precisava receber um dom espiritual. E Paulo tinha outorgado. Impressionante. Mas se é do Espírito Santo, como Paulo conseguiu outorgar esse Espírito a alguém? Porque na Bíblia menciona claramente que Timóteo, Paulo concedeu esse dom a Timóteo. Paulo diz a Timóteo: desperta o dom que há em ti, o qual te foi imprimido pela imposição da mão do presbítero. Agora vamos dar uma frente. Romanos 7, 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. A lei é espiritual, mas Paulo era carnal. Ou seja, por isso que fala assim que é tesouro de ouro em vasos de barros. Mas quando os apóstolos eram... que nós sabemos que a humanidade, que a divindade trabalha através da divindade. E nós tivemos no passado, quando os apóstolos foram chamados, e na chuva temporã, então, eles receberam uma dotação espiritual. Sim. Deixaram de ser homens carnais para ser espirituais. Mas é impressionante que Paulo disse que ele era vindo escravo do pecado, mesmo ele tendo o Espírito de Deus, que ele também escreveu dizendo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E sede meus imitadores, isso, assim em como eu sou de Filipenses Cristo. ele disse que se ele quisesse ir embora, ele iria. Se ele não quisesse, ficaria. Sim. Mas ficaria por amor da igreja. Então, ou tem alguma diferença aí, ou Paulo foi subindo gradativamente. Que eu acredito que sim, porque ele fala como menino tomando leite. Depois, então, já estamos adultos, podemos comer comidas sólidas. Eu falei do Romanos 7, 14, diz que nós somos, que a lei é espiritual e nós somos carnais. Ou seja, agora nós aguardamos a chuva seródia, que é uma dotação do Espírito, que é um selo do Espírito Santo, e então, com a chuva seródia, que os santos serão transladados, e aí se cumpre Jeremias 3, 33, parece, né? 33, 3.
quando diz que já não mais precisamos pregar para ninguém, porque todos já são escritos. Ou seja, uma parte dos habitantes da terra que se salvarem serão querubins, que serão guardiões da lei. O querubim é um ser espiritual que ele tem a lei de Deus dentro de si. Me lembrei agora de Hebreus, onde fala que inscreverei as minhas leis no vosso coração. Ou seja, se a lei é espiritual e está inscrita no coração do homem, então o tal se torna espiritual. Espiritual. Mas é por isso que nós temos categorias de homens e também mulheres. Uns é bispo, outros pastores, outros são padres, outros são anciões, evangelistas. Né? Evangelistas. A dotação do Espírito é segundo a medida de cada qual que Deus concede. Nós temos Elias, e Eliseu pediu ele que queria uma porção dobrada de Elias. Então, quer dizer, se queria uma porção, não sei se está escrito uma porção ou se eu quero a porção. Se ele falou que queria uma porção dobrada, então dá a entender que ele não pegou tudo de Elias, mais um pouco. Ele pegou uma parte de Elias dobrada. Então, isso, dá a entender isso que foi que aconteceu com Eliseu. E nós vemos que Elias quase não se fala das maravilhas de curas, milagres que ele fez. Temos o caso de Elias ali, quando ele debateu firmemente com Acabe. E também a luta dele com os profetas de Baal. Isso. Pensando que Acabe era um rei, com certeza foi ungido, mas ele não era espiritual. Ele foi dotado de um espírito que Deus concedeu a ele, mas como homem. E como homem, Acabe caiu. E Elias, foi dotado com o Espírito Santo, que já não era mais Elias que falava, mas o Espírito Santo, ali naquele momento, falava através do corpo de Elias. Então, há uma diferença entre Deus ungir o homem para o homem realizar uma obra. E um chamado. E existe também o fato de Deus, habitando no homem, atuar por intermédio dele. Isso. Ou seja, quando Deus toma posse do homem e faz morada nele, e dirige todas as coisas e atua por meio dele, por exemplo, Moisés. Quando Moisés falava, não era Moisés, era Deus que falava. Vemos o apóstolo João falando que o Espírito Santo falava pela sua boca. Samuel também disse isso. Samuel também disse isso. Então, muitos profetas, quase todos eles tiveram essa alegria, talvez, de poder seu corpo, seu espírito ser usado pelo Espírito Santo. Esse foi o caso de Cristo também. Ele também disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza todas as obras. Isso. Então, Jesus era a morada do Pai. Nós precisamos entender, o Evangelho é muito profundo, porque ele tem enigmas e mistérios que ainda a humanidade hoje não compreende. E por isso, talvez, nós vivemos num período chamado de Babilônia a Grande, a Babilônia espiritual. Ou seja, se um homem espiritual é aquele que serve a Deus, que o Espírito Santo habita nele como conduto, e a Babilônia espiritual, isso quer dizer que são vários espíritos fazendo confusão em todos os cantos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. É por isso que a Ellen White escreveu, dizendo que as igrejas, a partir de 1844, as igrejas estavam lotadas de demônios. Ela falou assim, Satanás tomou plena posse das igrejas como um corpo. E mais uma vez eu quero aproveitar para mencionar, nós não estamos muito lendo os textos e nem talvez citando os parágrafos da Bíblia, nós estamos passando, porque aqui não vai dar tempo para isso. Aqui não dá tempo para nós fazermos uma aula. Aqui nós estamos expondo o nosso pensamento do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, e aqueles que se interessarem, nós estaremos, então, enviando estudos com todos os textos, onde nós podemos mostrar de onde nós somos baseados nisso que nós estamos comentando aqui agora, nessas mensagens que estaremos enviando até o momento que Deus consentir. Tá? Então, dando sequência, nós temos o caso de Saul também, que foi ungido. Deus não deixou Saul trabalhar na causa de Deus, administrar uma nação que era um povo de Deus, sem receber a unção do Espírito Santo. No entanto, Deus fazia, quem na verdade tinha a habitação de Deus em si, era Samuel. E não Saul. E não Saul. Por isso que Saul caiu, então. Por isso Saul caiu. Quer dizer, ele poderia ter vencido segurado. Quase todos os reis não conseguiram. Davi foi um outro. Tá? Davi foi ungido, Davi era um homem espiritual, mas não era um profeta. E ele teve muitas inspirações de Deus, ele tinha o Espírito Santo, ele falava bem claro. No Salmo 51 ele escreveu o seu Santo Espírito. Isso. Mas hoje, Deus continua trabalhando dessa mesma maneira, porque hoje estamos vivendo dentro de uma grande Babilônia espiritual.
Bom, nós vimos no último programa que a igreja de Deus, ela a base da igreja, né, foram os apóstolos. Eles eram homens espirituais e geraram a igreja. E nós vimos também, a senhora mencionou, que hoje nós não temos Jerusalém, mas temos um remanescente que Dentro está de em Babilônia. Isso. Não é? Babilônia é a confusão religiosa. Isso. Ela começou em 1844. Depois da rejeição das igrejas, que tinha naquela época, Da da mensagem do primeiro e do segundo anjo. A mensagem do terceiro anjo foi Ellen White que escreveu. E a Ellen White, uma coisa que eu quero lembrar, que nós vamos estudar depois sobre isso, é que o remanescente de Filadélfia foram justamente que fundaram a igreja adventista. Só que só os fundadores eram remanescentes. Aqueles que entraram depois, pela pregação deles, não são remanescentes. Eles já são laodiceanos. Uma igreja morta e morna, que Deus não aceita seus cultos, suas orações, nem seu trabalho missionário. Então, está escrito no Testemunho Seleto, volume 3, página 15. Exatamente. Então, é por isso que Tiago White reconheceu que em determinado período a igreja já não mais tinha o espírito de Filadélfia. Isso. Mas ela era a morta e fria Laodiceia. Aí, a partir desse momento, então, nós podemos mencionar Babilônia. Babilônia. Nesse estado de mornidão, na verdade, não se encontra só uma igreja. Mas toda a cristandade se encontra. Por isso que o conflito se concentra na cristandade, no professo e morno cristão da época que nós estamos vivendo. Mas vamos continuar sobre a questão dos profetas, da lei e os profetas, da Bíblia. Nós temos aqui em 1 Coríntios 2,15, Paulo diz o quê? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual julga todas as coisas. E Paulo diz, vós que sois espirituais, julgais a coisa. Mas Jesus falou para os fariseus, vocês não podem julgar. Não julgueis para não ser condenado. Ou seja, o homem não tem autoridade para julgar, o homem. Mas o Espírito que habita no homem, que é Deus, esse julga todas as coisas. Então, Deus deu autoridade. Na verdade, a autoridade de julgar pertence a Deus. Por isso que os textos mencionam que é Deus quem faz o julgamento. Isso. Mas o meio pelo qual Deus faz esse julgamento pode ser um homem onde ele habite. Onde ele habita. Então, essa constitui a igreja espiritual de Deus. Na verdade, eu acho porque esses são a semente da mulher. Mencionada no Gênesis 3:15. Essa semente da mulher, a igreja ela era espiritual no começo. Com certeza, devia ter alguém com esse símbolo. E então, veio Cristo como a semente da mulher, um homem espiritual. Um homem espiritual. E depois que Cristo subiu, então ficou os seus patriarcas e profetas, aliás, profetas e apóstolos, sendo homens espirituais. Esses são o resto da semente da mulher. Mas propriamente dito agora. No último programa, a senhora citou a igreja espiritual como sendo uma só igreja. Uma só igreja o tempo todo. E nós lemos o texto que mostrava que essa igreja atravessou séculos. Séculos. Ela vem lá desde o Éden, praticamente, até chegar em nós. E nesse tempo que nós estamos vivendo, se constitui então a plenitude da igreja de Deus. Isso. Impressionante que quando o homem caiu, nós tivemos o Velho Testamento todinho, foi o homem trabalhando com a inspiração divina. Não o Espírito trabalhando no homem. Depois da morte, quando Jesus nasceu, que fez a segunda aliança, então nós passamos a ter a habitação de Deus no homem e Deus trabalhando no homem. Por isso que Jesus apareceu para Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo estava perseguindo a igreja de Deus, não a Deus. Só que ele encontrou com Cristo e que disse, você está me perseguindo, por que me persegue? E naquela época era Saulo, ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou o Senhor Jesus, a quem tu me persegue. Saulo nem sequer conhecia Cristo, mas ele perseguia Cristo através dos seus santos. Nesse caso, irmã, então, de geração em geração, houve uma igreja e que a base dessa igreja é o ser espiritual. É o ser onde espiritual. estava imprimido a lei. Isso. Hoje, no mundo que nós vamos ver, nas denominações religiosas que nós temos, o padrão que caracteriza essas religiões de Babilônia e de Laodiceia, como a senhora colocou a princípio, é a falta justamente disso. Isso. Ou seja, de homens espirituais. Exatamente, da lei impressa no coração de um homem espiritual. Porque o Espírito Santo, ele não habita com apostasia. Então não pode haver um período de apostasia onde o Espírito Santo esteja. Por isso que a mulher foi para o deserto de Apocalipse 12.
porque é o período quando o Espírito Santo se retirou da terra. Hoje Deus não tirou a vida do homem. Ele permitiu que o homem tivesse fôlego de vida e o espírito de vida. Mas o Espírito Santo não se encontra na terra. Aguardamos a descida do Espírito Santo pela chuva seródia, naqueles que estiverem preparados para ser homens espirituais, para subir com Cristo para as mansões celestiais. No estudo que nós tivemos antes, o caminho da igreja, a senhora colocou, a princípio, as primeiras frases que a senhora mencionou, a senhora disse a respeito de um padrão, de um cristianismo, padrão, que é o próprio Espírito Santo. Exatamente. No tempo foi Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a base do céu, o caminho do céu é formado por um caráter. Por isso nós temos que ter cuidado. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Se você não tiver o caráter de Cristo, você não vai subir. Por quê? O que é o caráter de Cristo? Primeira coisa, eu tenho que trabalhar para Deus, não para mim. O professo crente que só dá o dízimo, mas ele não tira de si a sua... Assim, a primeira lição que Adão aprendeu foi o desprendimento. Se eu não for uma pessoa que me desprenda de mim mesmo para trabalhar em prol do meu semelhante, na educação de seres humanos para o reino de Deus, eu não tenho parte com Deus. Agora há pouco nós lemos o texto onde Paulo afirma que a lei é espiritual. A senhora agora falou que o caminho da igreja, o selo da igreja, o padrão da igreja é um caráter. É um caráter. Então essa lei e esse caráter são a mesma coisa. E eles só podem ser revelados pelo homem espiritual. Isso. Por isso que a igreja de Deus é constituída de seres espirituais. Exatamente. E nesse caso, então, para que um povo ele seja recebido na igreja de Deus, tem que haver meio... Tem que obedecer à lei de Deus. Porque assim, Deus, a vontade de Deus é educar o seu povo. Isso. Olha só, nós temos uma confusão muito grande. Nós pensamos que todo mundo no céu é igual. Não é. Nós temos o caso de Saul, que ele foi ungido, mas ele continuou sendo um homem carnal. E ele teve um novo espírito, um padrão para educar e preparar um povo. Mas tinha Samuel, que era o próprio Espírito que falava através dele. As palavras de Samuel eram as palavras do Senhor. Era do Senhor. Porém, as palavras de Saul eram as palavras de Saul. Tá? Muito embora tenha recebido ele um encargo para governar. Isso. Por isso que Deus falou assim, Moisés, o teu povo. Ou seja, Moisés tinha o Espírito de Deus. E era o Espírito de Deus que falava com Moisés. Mas aquele povo de Moisés, eles tinham assim, a inspiração do Espírito de Deus, a vida de Deus, mas não era Deus que falava por eles. Deus estava somente agindo em Moisés. Em Moisés. Moisés era Deus. No texto de Daniel 7:20, fala que haveria um reino que seria entregue ao povo dos santos do Altíssimo. Isso, do santo do Altíssimo. Então, este povo ao qual a senhora agora se referia, no caso de Moisés, Moisés era um santo e havia o povo de Moisés. Isso, tanto é que nós temos uma linhagem aí, o Cordeiro, o Cântico do Cordeiro e de Moisés. Moisés foi um tipo de Cristo, um homem que alcançou praticamente uma perfeição, mas teve uma queda, e por isso ele teve que descer ao túmulo. E Deus ressuscitou. Que alcançou a parte divina, igual divino, sem ser divino, como foi Samuel. Impressionante aí? Isso. Então há uma separação aí. Porque até mesmo em Moisés e Arão... No Velho Testamento para trás, os homens desdobraram um trabalho semelhante ao de Deus. E alcançaram. Como Abraão e outros mais. Mas não era Deus que falava por eles. E eles alcançaram. Saul, ele era para ser a mesma coisa, só que ele não alcançou. Ele falou, ele deixou a natureza humana falar mais alto do que a natureza divina. Nesse exemplo de Saul também nós podemos ver que para que esse povo, como eu estava falando, ele receba essa educação, ele precisa obedecer os meios pelos quais Deus estabeleceu para fazer essa educação. Isso. No caso de Saul, por exemplo, Deus tinha colocado Samuel para falar com ele. Isso mostra a diferença entre um que foi ungido e o outro também foi ungido, porém... Um que era Deus e o outro que era homem. E aí, no caso, por ele ter rejeitado o conselho de Samuel, que era Deus que falava por meio dele, ele se perdeu. Agora, é bom nós lembrarmos uma coisa, que nós vamos ter um estudo, que hoje não vai dar tempo, mas vamos ter um estudo mais profundo sobre isso, é que nós sabemos que Deus falou antigamente pelos patriarcas e profetas. E depois da nova aliança de Jesus, ele falou pelos dons de profecia. É muito interessante entendermos tudo isso, porque o dom de profecia, ele é um profeta, mas em outro nível.
né? Em outro nível. Então, o dom de profecia, ele, por exemplo, o profeta também faz profecias. Sim. Tá? O que é uma profecia? Profecia é uma predição de algo que vai acontecer. Nós sabemos disso tudo muito bem, né? Mas tem gente hoje que faz confusão muito com esses dois. Muita confusão. Que acha que hoje todo mundo é o dom de profecia. Todo mundo pode entender a Bíblia. Sim. Todo mundo pode, sim. Mas como? Tem as maneiras de como pode e que não pode. É por isso que hoje nós vivemos nessa Babilônia espiritual. Porque as pessoas estão confundindo a palavra de Deus. Elas não estão conseguindo entender e separar o que é e o que não é. Todos têm a Bíblia em suas mãos, no entanto, não conseguem interpretá-la. Não conseguem interpretá-las. Isso, então, constitui-se Babilônia. Babilônia. E, por causa disso, nós temos uma grande confusão religiosa. Acho que no ano de 1979, tinha mais ou menos 5.000 religiões. Era espantoso. Cristãs. Professas cristãs. Hoje eu acredito que deve ter pelo menos umas 300.000. Tá? Por aí. Posso estar até exagerando. Mas a coisa não é pouca, não. Porque tem nomes espantosos que você nunca viu nem falar. Com certeza. Isso é uma verdade. Agora, vamos dar sequência. Vamos pegar, nós lemos 1 Coríntios 2, 15. Sim. 1 Coríntios 14, 37. Primeiro aos Coríntios 14, 37. Paulo fala muito na morte em Cristo Jesus. Nós nunca levamos em consideração essa morte em Cristo Jesus. Só a morte literal, né? 1 Coríntios 14, 37 diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então quer dizer que o profeta é o único que é espiritual. Ou seja, é como se fosse a mesma coisa. Profeta ou espiritual. Que é o dom espiritual também. Exatamente. Irmã, eu até gostaria de voltar a um ponto que a senhora acabou de falar agora há pouco. Mas isso aí, ele não quis dizer que era um ou o outro, não. Ele quis dizer se você é profeta ou espiritual. Quer dizer que a pessoa pode dizer que é espiritual e é profeta. Eu posso dizer que é profeta e é espiritual. Exatamente. A senhora comentou a respeito do caso de Saul, de Davi. E no Antigo Testamento havia patriarcas e profetas. E muitos alcançaram, por exemplo, como Moisés, o título até de Deus, né? E também como Elias, que foi transladado vivo. Isso. E após Cristo, então a senhora colocou os dons de profecia. De profecias que são aqueles a quem o Espírito Santo se revela. Exatamente. Então eles são o próprio Espírito É o na próprio terra. Espírito falando. Exatamente. Foi por isso que Cristo falou assim: eis que estou convosco até a consumação do século. Estarei em vós e no meio de vós. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. Então ninguém conhece um dom de profecia mais hoje. Aí aqui nesse verso do 37 fala assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, somente poderia reconhecer um profeta ou um dom espiritual. Exatamente, ou seja, Paulo escreveu, esses patriarcas, esses profetas escreveram, mas aqui diz que se você cuida ser um profeta ou um dom espiritual, um dom espiritual, então reconheça. Ou seja, reconheceria, né? Com certeza. Exatamente. Ou seja, ele seja, estava falando as coisas de Deus. Paulo também escreveu em outra ocasião que o espírito dos profetas são sujeitos aos próprios profetas. Isso vamos ver mais se reconheceriam, né? Isso. Então quer dizer que somente, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, somente quem é profeta ou um dom espiritual poderá entender a Bíblia. Se não tiver esse povo, todo mundo vai fazer essa confusão todinha, essa Babilônia que nós estamos vendo. Tá, então, para que nós possamos, neste tempo em que estamos vivendo, distinguir a vontade de Deus, é necessário que nós venhamos a reconhecer se há ou não alguém que, com esse nível de ser espiritual... Deus, acho que é em Êxodo, ele falou assim: se há entre vós um profeta, a ele me revelarei. Amós 3:7 falou assim, que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Oséias 12:10, ele fala bem claro, que pelo ministério dos profetas ele propôs símiles,
comparações. E ainda tem 2 Crônicas 20:20. Crede Crede em no Deus, Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. prosperareis. Mas hoje, como é que estamos hoje? Temos profetas falsos ou profetas verdadeiros? É verdade que Jesus disse Todos que podem entender? Será? Todos são donos de profecia? Jesus falou que nos últimos tempos haveriam falsos profetas e falsos cristos. Isso. Se ele disse que haveriam falsos e que devia vigiar, então é porque haveria de haver Por também que verdadeiro. falso Cristo? Lá em Apocalipse 11, fala assim, de Deus, do Cordeiro e de seu Cristo. Eu gostei de compreender o que seria esse Cristo. Cristo quer dizer um dom de profecia. Ungido. Ungido. Um dom de profecia. Por quê? Porque esse Cristo é o Espírito Santo que atua nele e ele é um dom de profecia pela habitação do Espírito de Cristo, que eu estou convosco e no meio de vós. E esse que tem o Espírito, esse corpo que carrega o Espírito Santo, ele é um Cristo, porque o Espírito Santo trabalhava da maneira que Cristo trabalhou quando esteve aqui na Terra, de uma maneira mais acentuada, não no vida das pessoas. Então há uma diferença. Então, Cristo, quer dizer, vai ser um líder espiritual, sim, que vai estar levantando na Terra e dando as mesmas mensagens, uma correção com o Espírito Santo. É um Elias. Ele vai ter um Elias, ele vai ser um Cristo, e ele vai ser o 4º anjo e o 7º anjo. Então existe uma diferença, irmã, pelo que a senhora estava falando, existe uma diferença entre, porque pode ser assim, o dom de profecia é um profeta, mas o profeta não pode não ser o dom de profecia. Exatamente. Concordo plenamente. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, como é a plenitude, o fechamento da história, a revelação dos mistérios, é a revelação de Jesus Cristo, do Apocalipse, a esse 4º anjo que a senhora acabou de citar, então, ele é o dom de profecia. Isso. Agora, o problema sério é da maneira que a Terra se encontra hoje, com a Babilônia espiritual totalmente completa. Como vai fazer? Eu não duvido, porque Deus é Deus. Mas a coisa vai engrossar. Tem que engrossar. Se Deus não chegar e fazer como Elias fez, começar a quebrar e matar muita gente, não vai conseguir salvar ninguém. Irmã, no passado, houve um rei que ele se levantou ao trono num tempo de ampla apostasia, no tempo dele. E ele tinha o coração temente a Deus, aí lá fala que ele se voltou à procura dos escritos. Só que ao encontrar os escritos, ele não soube discernir o que queria dizer. Aí ele mandou buscar, então, os videntes, os profetas, falou assim, vai atrás. Você está falando de Nabucodonosor? Não, isso lá um pouco antes, né? Depois. Isso. Aí o que acontece? Ele mandou atrás de pessoas que pudessem decifrar aqueles escritos. E restabeleceu, então, a ordem dos levitas, sacerdotes. Agora, eu me admiro da compreensão que eles tinham, da humildade de coração que eles tinham, de saber Mas é porque naquele tempo o ser humano tinha um outro caráter. Isso, de saber que eles mesmos não eram capazes de ligar aqueles textos, de trazer luz. Com certeza. E tinha alguém responsável por isso. Mas hoje nós estamos num tempo, irmã, por causa da filosofia que nós temos no mundo, doutores da lei, todos eles são capazes. Todo mundo se acha capaz de entender a Bíblia. E o que eu me espanto não é só assim a maneira dos doutores da lei. Por exemplo, naquela época, quando Jesus esteve aqui na Terra, Nicodemos reconheceu que ele não sabia ler, mas os sacerdotes não reconheceram. Jesus um dia perguntou para o jovem rico, como você lê? Como você está entendendo? Cristo teve uma grande dificuldade quando esteve aqui na Terra, porque Jesus era um homem espiritual e veio trazer o reino de Deus para uma terra cheia de pecado. Mas a igreja dele naquela época não reconheceu quando Jesus desceu. Infelizmente, a professa igreja de Deus hoje também não vai reconhecer quando o dom de profecia estiver na terra novamente. No período de Laodiceia, que é o período que a senhora cita que nós estamos, lá fala que a qualidade desse povo estão ricos e abastados, de nada tem falta. Isso. Ou seja, são pessoas extremamente orgulhosas em seu próprio espírito, eles não abrem brecha para impressionar a mente de que existe alguém que eles devem procurar. Eu acho que porque isso hoje, o espírito maligno tomou conta da terra. A senhora citou agora há pouco que no tempo, a irmã Noemi citou o fato de as pessoas terem humildade para buscar alguém que conhecesse as Escrituras. E a senhora falou que o caráter das pessoas antigamente era diferente. Com certeza. Né? Era de pessoas que eram... E que tinha Deus. E que tinham mais consciência de Deus. Hoje, para eles, Deus é algo vulgar, banal. Distante. Abstrato. Deus é aquele ser que me dá faculdade, me dá carro, me dá casa. Sucesso.
Quando eu pregar um sermão ou cantar um hino, todos vão me adorar, todos vão gostar de mim. Isso é Deus para eles. Eu gostaria de fazer um cruzamento aqui dos textos que nós já lemos aqui. Nós lemos 1 Coríntios 14:37, onde Paulo falou que se houvessem... Mas antes de você ler isso aí, só desculpa, depois você vai ser... Leia 1 Pedro 2:5. Por que eu estou querendo que você peça isso aí? Porque nós vemos dizendo que o homem espiritual, o Espírito Santo habita nele. Não foi isso? Isso, exato. E que o homem natural, ele é inspirado, ele tem uma inspiração, recebe um espírito, mas não é a habitação do Espírito Santo como o homem espiritual, que é o dom de profecia. Tem uma diferença, nós vamos ver isso agora. 1 Pedro 2:5, certo? Uhum. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Viu aí? Bem diferente, né? É. Então, é uma grande confusão na Terra. Uma grande confusão. Então, o homem está cercado pela ignorância, onde agora existem várias vozes, dizendo ter a mensagem do Evangelho. Uhum. No entanto, nesse emaranhado de confusão, surge Nem reconhece a Deus, não reconhece mais a Deus. É justamente isso que eu busquei ver no texto de Coríntios, porque Paulo disse que se tivesse alguém espiritual que compreendesse que aquilo que ele falava era mandamento de Deus. Isso. Então, Paulo, que era um homem espiritual, o que ele falava tinha uma... assinatura do Espírito Santo. Exato, tinha um peso de mandamento de Deus. Tanto é que ele disse, já não sou eu quem falo, mas Cristo vive em mim. Tá? E nós temos a mente de Cristo. E Pedro, ele diz em 1 Pedro 1:21, que a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. E a senhora Ellen White diz que a inspiração desses escritos era de Deus no homem, mas a ideia exprimida era do homem. Isso. Isso mostra que a inspiração era no homem e não na palavra escrita. Isso, mas de quem fala assim, que a Bíblia foi escrita por homens espirituais, inspirado por Deus, claro que pelo Espírito Santo, e eles tinham a inspiração neles. E quando eles falavam, não era eles que falavam, mas Deus falava. Então aí, neste caso, constitui também homens espirituais, cuja palavra que saiu dos seus lábios, ou que eles escreviam, constituíam também como mandamento de Deus. Só que quando eles morriam, acabava a inspiração. Ficava a letra morta na Bíblia. A Bíblia é letra morta. Só outro homem espiritual poderia compreender. Só outro homem poderia compreender, como Paulo falou, vós que sois espirituais, ou a profeta, veja se eu estou falando a verdade ou não estou. Porque somente a linguagem de um profeta, de um homem espiritual, somente um homem espiritual pode compreender. Sendo assim, então, as instituições de ensino que ensinam a teologia moderna, como nós temos conhecido, eles não fazem homem espiritual. Não fazem homem espiritual. Na verdade, são pastores, são mestres, doutores, mas o Espírito Santo não está falando. Por intermédio desses. Não. Então, para quando o Apocalipse chama o povo de Deus sair de Babilônia, não é? Para que eles saiam de Babilônia, eles precisam encontrar, então, onde Deus está agindo. Precisa achar a igreja espiritual. Isso. É certo que, neste tempo, a igreja espiritual de Deus, ela precisa se manifestar. Ela vai se manifestar, tem que se manifestar. A senhora Ellen White diz que chegaria o tempo em que o pecado cresceu a tal ponto que somente a atuação da terceira pessoa da divindade poderia, então, enfrentar tal situação. Isso. Então, necessário é que haja esta igreja espiritual para que Babilônia seja desmascarada. Exatamente. Então, a guerra da igreja, que diz no final que ela batalharia contra a besta e a sua imagem, constitui exatamente essa situação. Isso, essa situação. Vamos ter aí uma demanda muito grande, é o Espírito de Deus contra o Espírito de Satanás. Qual o perfil que essa igreja espiritual deveria ter, porque a missão dela é enfrentar uma coisa é certa, a lei de Deus. É por isso que foi bem claro, a lei e o testemunho, se eles não falarem, jamais verão a alva. Mas essa lei é caráter. Espiritual. Que somente Deus tem esse caráter. Mesmo pessoas, vamos dizer assim, mesmo pessoas comuns que ouçam essa mensagem da boca de alguém que é espiritual, elas precisam alcançar um padrão de educação. Trazida por este dom espiritual. Isso. Foi por isso que Jesus, antes de subir, disse aos apóstolos, ide, pregai e ensinai. Hoje, se Jesus voltasse hoje, a educação espiritual morreu há muito tempo. Muito tempo.
Porque, assim, acho que o homem está mais preocupado com as faculdades do que com a educação espiritual. Na verdade, na faculdade, é necessário, porque é um estudo da matemática, da ciência, nós precisamos disso aí, com certeza. Só que não podemos esquecer que o conhecimento da matemática, da ciência, de tudo que for, sem Deus, é morto. Não tem valor. Não tem valor, é morte. Por exemplo, por que Jesus não foi aprender com os rabis? Porque o ensino dele é distorcido. E eles já estavam apostatados? Já estava apostatado. Impressionante que alguns dos reformadores que eu sei que teve curso universitário foram só Lutero e Paulo. Teve o Nicodemos também, tiveram alguns sim, mas a maior parte que receberam o Espírito Santo, que falaram mesmo por Deus, que deram a buzina no sonido certo, foram homens que eram considerados simples, homens simples. Isso não quer dizer que o simples seja melhor, mas é porque a nossa mente ela tem capacidade para habitação de um só espaço e um só corpo. Nada no espaço ocupa 2 corpos. Então, você precisa... É muito difícil, se você aprendeu a ciência através da palavra, você vai longe. Mas se você aprendeu a ciência sozinha, para depois pegar a palavra, você não vai conseguir. Fica limitado. Fica limitado. E aí você vai fazer o quê? Você vai estereotipar a palavra. Então, e a palavra vai ficar o quê? Reduzida. Isso se compreende, então, o fato de Paulo, quando encontrou com uma determinada grupo de pessoas, ele perguntou para eles assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Isso, perguntou. Você já tinha recebido o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, porque eles foram batizados, né, com água. Isso. Um dos batismos do Espírito Santo foi Jesus. Quando ele foi batizado por João Batista, nós vimos a presença do Espírito Santo, que nem todo mundo viu, e em forma de uma pomba, forma corpórea de uma pomba. Que na verdade ele não era uma pomba, ali era o Espírito Santo que estava se manifestando e disse: esse é meu filho amado em quem me compraz. E a voz do Espírito era a voz do Pai. Nós estamos esperando para o final, para o fechamento da obra da igreja, nós esperamos o derramamento da chuva serôdia. Isso, a dotação espiritual para aqueles que vão estar fazendo parte da igreja espiritual na terra. Então agora Deus cobre a sua igreja com a justiça de Cristo. E essa igreja agora é que vai efetuar a obra final do Evangelho. A obra final do Evangelho. A Ilha White não recebeu a chuva seródia. Até teve algumas dotações do Espírito Santo, mas não pegou a chuva seródia. A Ilha White não pregou o alto clamor da terceira mensagem. E ela disse que viria um anjo que levaria a mensagem do terceiro anjo ao alto clamor. Ao alto clamor. Então, quem recebe a chuva serôdia é o 4º anjo. É o 4º anjo. E é esse anjo que é essa igreja, que é a igreja espiritual de Deus na terra, que vai fazer o alto clamor do terceiro anjo. Agora, as igrejas que caíram, que são igrejas caídas, serão chamados alguns como povo de dentro. E nem todos virão, a maior parte ficarão. A Bíblia bem cá quando diz que a multidão se perdida como Maria do mar. Por isso que Paulo então diz que, ainda que o número dos filhos de Israel seja como Maria do mar, o remanescente é que será salvo. Então, nesse tempo, no tempo de Laodiceia, um povo é chamado a sair para fora, para então receber de Deus a dotação espiritual para fazer a obra do Evangelho cumprir. Com certeza, com certeza. É só examinar. E aqueles que não acreditar, paciência, vai ver. Porque é algo que vai acontecer na terra, que você querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, você vai ter que enfrentar. Uma realidade que não se pode negar. Não pode negar. Agora, eu acho que para quem sabe ler, um pingo é um i. Olha a condição que encontra o mundo. Olha a condição que se encontra o mundo. Agora, talvez eles não vão avaliar, porque quem não olhou para trás, quem não conheceu o passado, não compreende o presente. Então, a Bíblia, Eclesiastes, Salomão diz que o que foi, é e será. Então, se eu entendo o passado, eu vou estar compreendendo o presente e o futuro. Não é isso? Isso só é capaz uma pessoa só é capaz de compreender isso se for espiritual. Porque se for por ciência, fica... o problema é que a ciência tomou conta. Mas eu repito, eu não sou contra a ciência. Até eu preciso da ciência, porque Deus é o maior cientista. Sim. Mas eu preciso que a ciência seja ligada com Deus, para que ela possa, até mesmo a ciência, para que eu possa usar a ciência, eu preciso estar com Deus, porque sem Deus eu não vou conseguir nem usar a ciência direito. Por exemplo, eu posso ser um médico, mas se eu tiver só a ciência, eu vou mostrar a doença. Não vou mostrar a causa da doença, nem como me livrar da doença. Arrancar um pedaço de alguém não conserta ninguém. Né? Então, nós precisamos realmente de Deus para poder sobreviver.
Nós agradecemos, acho que nosso tempo já foi, e que Deus possa abençoar aqueles que estão nos acompanhando. E na próxima semana nós estaremos aqui, pela graça de Deus. Você que está acompanhando o nosso programa e também acompanhou o anterior, está ciente de que muitos assuntos irão ser abordados nos próximos dias, nos próximos estudos. Então, entre em contato, peça sua apostila para que você possa acompanhar os textos passo a passo. Você pode entrar em contato com o e-mail contato@iarl.com.br ou também pelo WhatsApp 61982233707. Faça o seu pedido, acompanhe a história da igreja e o anjo que fala atualmente. Nossos programas estarão sempre indo ao ar, não é? Na segunda-feira, terça-feira e às quintas-feiras, às 8 da noite, não é? No horário de Brasília, às 20 horas, horário de Brasília.